Hoje nós somos chamados a olhar, pensar e reconhecer a Cristo como nosso Rei, como Rei de tudo, Senhor de todos. Esta solenidade, para nós, este ano se reveste também de um caráter mais festivo, porque este ano faz exatamente 100 anos que o Papa Pio IX definiu essa solenidade e depois foi transferida para o final do ano litúrgico. Do mesmo modo que nós temos um calendário civil, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, a Igreja também organiza as suas celebrações, a sua liturgia, com o ano litúrgico, começando no primeiro domingo de janeiro, que nos prepara para o Natal, concluindo no domingo da solenidade de Cristo Rei do Universo. Portanto, para nós, como Igreja, hoje é como se fosse ano novo. Nós concluímos o ano C para o próximo domingo, vestidos já da cor roxa, nos prepararmos para o Natal do Senhor. Não é à toa que é a conclusão do ano litúrgico que nós fazemos memória de Cristo Rei do Universo. Nos últimos domingos, o Evangelho tem nos preparado para a vigilância da vida de Cristo. Estarmos prontos, tanto para a segunda vinda do Senhor, mas também para quando o Senhor nos chamar, para estarmos diante dele, face a face no céu. Pensar na solenidade de Cristo Rei do Universo é pensar nesse Senhor que vai olhar por cada um de nós, que vai estar diante de nós no tribunal, não para nos julgar como juiz opressor ou difícil, mas como juiz amoroso, que vai perguntar a cada um de nós a nossa capacidade de amar ao longo da nossa vida. É bonito nós percebermos que a liturgia da palavra de hoje não nos traz Cristo sentado no jumentinho, andando em Jerusalém, glorioso, ou então Cristo ressuscitado, que aparece aos seus, ou sobe aos céus de sua glória, mas nos apresenta Cristo crucificado. Enquanto a nossa mentalidade, mesmo ainda no século XXI, quando nós não temos grandes reis e personagens famosos, nós pensarmos que Cristo não é o rei como nós chamamos os reis e rainhas do nosso mundo. Cristo não tem coroa, Cristo não precisa de glória, Cristo não precisa de honras, porque Ele sabe que o seu reinado se dá ao serviço do amor. O trono de Cristo não é uma cadeira grande e bonita. O trono de Cristo é a cruz. É sobre a cruz que o Senhor se senta, para que de lá Ele possa nos dizer que Ele nos ama e espera que nós tenhamos amor pelos todos os outros. A coroa de Cristo não é de ouro, não tem pedras preciosas, não tem 3 livros como as coroas dos papas, mas sim uma coroa de espíritos, da terra, da natureza, para nos mostrar que, mesmo chagado e machucado, Ele continua amando e oferecendo amor. Ele não é capaz de oferecer aquilo que Ele recebe, a sua júbilo, a sua glória. Os judeus esperavam o rei forte, poderoso, tanto que colocam como domínio a placa sobre a cruz. Este é o rei dos judeus. Jesus não veio para ser um rei político que vai governar a cidade ou o povo. Jesus veio para ser um rei que vai fazer do seu reinado amor e presença na nossa vida. Uma das falas que nos chama a atenção é a do bom ladrão, como nós costumamos chamar. O ladrão que diz que nós merecemos a cruz, nós merecemos Cristo, ele não para de falar dele e pede a ser liberado por Jesus. Por Cristo, pela sua ressurreição que nos alcança a todos, nós nem merecemos mais a morte de Deus, porque Ele nos salva, nos dá dignidade, nos dá vida nova. Nós agora somos salvos por Jesus e Ele pede que nós também sejamos responsáveis pelo seu reino. A leitura do livro de Samuel, esses 2 livros da Sagrada Escritura, que vamos apresentar a história dos 3 grandes reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, nos mostra como Davi é eleito rei de Israel. E é bonito perceber que o povo, diante de Davi, diz a ele:
Nós somos teus ossos e tua carne. Primeiro, porque conhecem Davi, não Deus, mas o rei, homem que carne como cada um de nós. Nós não demos a Davi, você conhece ele como ser humano como cada um. Isso serve para nós questionarmos a nossa relação com as autoridades. Quantos de nós, nesse período de polarização, endeusamos os nossos políticos? Colocamos eles no patamar de Deus, como senhores de tudo, como senhores da história, capazes de manipular as nossas ideologias e, inclusive, de dividir nossas famílias. Eles são ossos de carne como nós. São servidores da comunidade, ou pelo menos deveriam ser. Mas também, com essa fala do povo, nós podemos olhar para Jesus na cruz e dizer: é osso dos meus ossos e carne é minha carne. Porque Cristo se fez de nós para nos mostrar que o reinado dele não é longe, não é difícil, mas acontece aqui e agora. A solenidade de Cristo Rei do Universo quer nos ajudar a purificar a nossa compreensão de poder, de autoridade, de oração. Pelo batismo, nós somos reis e rainhas responsáveis pela nossa autoridade. Como você tem exercido essa sua missão batismal? Com domínio, com autoridade, se manipulando as pessoas e se impondo sobre a vida dos irmãos e das irmãs? Será que você e a sua família é sinal de amor, de fraternidade ou sinal de medo e dominação? Sinal de uma autoridade que não tem diálogo? A solenidade de Cristo do Universo quer nos chamar a atenção para que Cristo seja o Senhor da nossa história, em nossas famílias, em nossas casas, em nosso trabalho. Ele quer que nós sejamos escolhidos desse livro. E para isso ele pede que nós sejamos esses sinais de amor, de fraternidade, da sua presença no mundo. O seu perdão que move a cruz é capaz de acolher o meio da dor e o meio da morte. Por fim, alguns teólogos vão dizer sobre a ideia do reino de Deus. O reino de Deus, que Jesus tanto anunciou que ele é Senhor, pode ser chamado igreja. A igreja é o reino de Deus no mundo. Também o próprio Cristo é o reino de Deus que passou a fazer a sua presença no mundo. Outros vão acreditar que o reino de Deus ainda virá, quando Cristo voltar no último dia. Mas o autor vai traduzir o que nós estudamos no Evangelho alguns dias atrás, em vez do reino de Deus estar entre vós, como o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está no meu coração, no seu coração. Nós somos responsáveis por fazer esse reino acontecer. É o que nós chamamos de já ainda não. O reino de Deus já começou, mas ainda não hoje. Cristo já está presente no meio de nós, mas não plenamente, porque ele é a outra. Você, meu irmão e irmã, na conclusão desse ano litúrgico, é chamado a ser essa presença já de Deus no mundo. Você esse reino no seu coração, e fazer esse reino acontecer na vida dos irmãos e das irmãs. Não como uma autoridade política, um déspota, um ditador, mas através do amor, da comunhão, da conversa, do diálogo, da compreensão do outro. Você é chamado a ser instrumento desse reino e fazer esse reino acontecer. Mas sempre recordando que nós não somos os senhores, nós não somos os reis, nós somos servidores do reino, nós somos presença e sinal dele no mundo, porque ele habita no meu e no seu coração. A palavra de Deus nos ajude a entender que a autoridade é serviço, a entender que a realeza de Cristo é amor, e a entender que a entrega de vida é sinal de amor e principalmente sinal da ressurreição. Amém. Professemos juntos a nossa fé.